Olá, tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado e querido Tocantins. Tudo bem com vocês? Chegando aqui na TV Assembleia com mais um episódio do queridinho, aquele que eu sei que é o seu preferido, o nosso podcast A Casa é Sua Cast, que explica, que traz para você, para todos os tocantinenses dos 139 municípios, a explicação sobre as leis, né? O entendimento sobre como esses benefícios podem chegar de fato até você. Hoje, assunto importante, vamos tratar da lei número 4.810, ela que é deste ano, lei super atual, de autoria do deputado do PL, Aldair Gipão, e aprovada aí por unanimidade por todos os deputados estaduais. A lei, ela institui a política estadual de fisioterapia para os idosos aqui no Tocantins. É também chamada de fisioterapia geriátrica na rede pública estadual de saúde do Tocantins. Olha só, benefício para os nossos idosos. Já aproveito para dedicar esse programa de hoje para todos os idosos tocantinenses, para todos da melhor idade em todos os municípios, vocês que são cidadãos tão importantes e que contribuem com a nossa sociedade. Chega para cá, bora arrochar o Buriti, porque o papo é importante. E para trazer mais detalhes sobre o assunto, para nos ajudar a mergulhar nesse universo da fisioterapia, eu tenho aqui comigo um entrevistado especial. Ele que é fisioterapeuta geriatra e traumato-ortopedista, é mestre em ensino de ciências em saúde, supervisor de estágio em graduação de fisioterapia e atua também com atendimento em domicílio para idosos há 5 anos aqui na capital, Palmas. Quem conversa comigo hoje, quem traz todos os detalhes para nos ajudar a entender a lei, é ele, Emerson Moura Ribeiro. Emerson, bem-vindo. Obrigado, Maju. Obrigado a todos que estão nos assistindo nesse momento. Sem sombra de dúvidas, para mim é uma honra, né, estar aqui participando desse podcast com alta audiência no nosso estado. Que bom. Fico feliz também pelo convite, até porque eu não imaginava que a proporção de pessoas que de repente me conheciam, que falam sobre o meu trabalho era grande de uma certa forma. Então, fico feliz pelo convite e por estar aqui com você. Bacana, bem. Você que é miracemense, um abraço para Miracema, capital provisória do Tocantins. Você é natural de lá, né? Natural de lá, mas não me criei em Miracema. Uhum. Eu cresci em Cristalândia do Tocantins. Outra cidade boa. Toda cidade do Tocantins é boa, né? Um abraço para Cristalândia também, capital dos cristais, né? Cidade com história bacana e marcante. Mas é isso, a lei que nós estamos discutindo hoje, ela garante o acesso à fisioterapia especializada para pessoas idosas, promovendo qualidade de vida, autonomia e bem-estar para a terceira idade. São objetivos centrais da lei do deputado Gipão. Implementar o serviço de fisioterapia geriátrica na rede pública estadual, promover a prevenção e a reabilitação de problemas musculoesqueléticos, neurológicos e de mobilidades relacionados à idade. A lei também ela quer incentivar a autonomia do idoso, permitindo que ele realize atividades do dia a dia com mais independência. O deputado autor da lei também prevê aí a integração com políticas públicas de saúde voltadas à população idosa, além de garantir um atendimento humanizado, valorizando o cuidado individual e a dignidade do idoso. A lei é importante e ampla, hein, Emerson? Para começar, eu queria que você analisasse para a gente qual que é a importância da criação de uma política pública específica de fisioterapia geriátrica no Tocantins, diante do envelhecimento acelerado da população brasileira, por exemplo. Certo, Maju, isso é uma ótima pergunta. É importante a gente verificar, de um modo geral, que é perceptível que o número de idosos ultimamente tem sido bem significante. Uhum. E observando o cenário de uma forma geral, principalmente pelo censo de 2022, foi identificado que, pelo menos aqui na cidade de Palmas, existe aí um número acima de 24 mil pessoas idosas. E a nível do Tocantins, 12,2% da população é constituída por pessoas idosas. E isso é muito importante, porque a gente percebe diante desse cenário a seguinte questão. O número de natalidade, né, de pessoas nascidas, ela tem diminuído ao longo do tempo e, consequentemente, o número de idosos, obviamente, tende a aumentar. E, junto a esse aumento do número de idosos, nós percebemos também que a maioria deles vem acompanhado por uma característica que é chamada de longevidade. Então, são idosos que vivem mais,
Porém, diante desse aumento da longevidade, muitas vezes não existem políticas públicas que atendam os direitos, as necessidades e todas as circunstâncias que estão envolvidas com esse processo do envelhecimento. Até porque a gente percebe, de um modo geral, que a maioria das pessoas que envelhecem aqui no Brasil, em um contexto geral, eles não envelhecem de uma forma robotizada ou todo mundo envelhece igualmente, de uma certa forma falando. Cada um tem uma característica diferente. Então, a gente percebe que tem características financeiras que envolvem. A gente percebe que existem fatores socioeconômicos, obviamente, não são muitas coisas que estão relacionadas e que influenciam nessa longevidade. Então, é óbvio que uma pessoa que, de repente, tem um poder aquisitivo um pouco maior, que tem condição de ter um plano de saúde, de cuidar, que tem maior acesso à saúde, ele vai ter mais longevidade. Uma pessoa que praticou exercício físico de longo prazo. Agora, se a gente for comparar uma outra pessoa que teve um contexto, né, de vida um pouco mais sofrido, trabalhando na roça, aquela pessoa que teve todo um trabalho de construir um patrimônio, é óbvio que muitas vezes o envelhecimento dele pode não ser tão favorável ou de acordo com o que, de repente, ele esperava. Uhum. Então, esse tipo de política pública que está sendo implantado aqui no nosso estado, ele é, sem sombra de dúvidas, muito importante, porque é mais um acesso ao cuidado à saúde, e não qualquer cuidado, mas um cuidado específico, porque, apesar de ser uma área relativamente nova, a fisioterapia geriátrica ela possui um foco levemente diferente do que nós encontramos na fisioterapia geral, de um certo modo falando. Uhum. Então, pode parecer igual, mas a atenção ela é totalmente diferente, e isso é muito importante para essa população. Nossa, muito bom seu esclarecimento, Emerson. E aí, eu já quero te perguntar, na sua experiência prática de atendimentos domiciliares, né, você faz esse atendimento, quais são as principais dificuldades de mobilidade e de saúde enfrentadas pelos idosos que poderiam ser melhor assistidas com a implementação dessa lei, por exemplo? Olha, o primeiro deles, obviamente, é o acesso à saúde. Isso é o mais importante. Uhum. A gente observa que no atendimento domiciliar, principalmente nesses últimos 5 anos que eu tenho trabalhado, é que realmente, ainda que existam várias políticas gerais de saúde, o atendimento específico ou especializado para idosos ainda não é algo muito praticado. Uhum. Primeiro, começando com o atendimento médico geriátrico específico, né? E segundo, com o atendimento fisioterapêutico específico. A gente sabe que no ambiente domiciliar, a depender da idade, né, da pessoa que está ali naquele contexto, ele está favorável a alguns riscos inerentes. O primeiro deles é o risco de quedas, que, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores eventos que geram morbidade ao idoso. E junto com todas as comorbidades que ele apresenta, né, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, alguns processos inflamatórios que se apresentam, isso aumenta ainda mais o risco dele dentro de casa. E esse tipo de política pública, ele entraria com um fator preventivo, que é o mais importante para essa população, onde a gente trabalharia, ou, na verdade, o foco, né, seria totalmente voltado para o fortalecimento muscular, principalmente de membros inferiores, que atualmente nos artigos aí mais atuais eles falam que quanto menos força o idoso tem nos membros inferiores, maior risco de morbidade ele vai apresentar, né? Menos qualidade de vida ele vai ter. E dentre outras características, né, importantes para que esse idoso consiga encontrar um negócio que nós chamamos de capacidade funcional. E o que é essa capacidade funcional, Maju e público que está nos assistindo? É simplesmente a capacidade do idoso responder a todos os estímulos que a gente chama de estímulos externos. Então, por exemplo, eu e você aqui, para entrar dentro dessa sala, a gente tem toda a capacidade de repente, conseguir desviar de obstáculos, de objetos, né, conseguir identificar texturas específicas e não tropeçar. Um idoso, a depender das comorbidades que ele apresenta, quanto menor a resposta que ele tiver para lidar com esses eventos externos, maior o risco de quedas e de outras alterações que possa apresentar, gerando o quê? Fraturas, hospitalizações, e tudo isso é gasto, de uma certa forma, para a rede pública de saúde. Nossa, muito bom, muito interessante a sua explicação.
Tá vendo aí, né? Muitas informações pertinentes, importantes para você que tem idoso em casa, seu pai, sua mãe, vizinhos, familiares. É uma lei que é sobre todos nós, sobre cuidar daquelas pessoas que a gente ama, né? Exatamente. A gente vai para um breve intervalo. Já já estamos de volta, hein? De volta, estamos aqui no episódio de hoje do nosso podcast, A Casa é Sua Cast, discutindo a lei que institui a política estadual de fisioterapia para idosos, também chamada de fisioterapia geriátrica, na rede pública estadual do Tocantins. Estamos aqui com o Emerson, que está nos trazendo um panorama específico, muito importante para a gente entender como que a lei pode melhorar a qualidade e o acesso desses idosos ao atendimento, né? Emerson, a lei, ela prevê integração da fisioterapia geriátrica com outras políticas públicas de saúde, né? Na prática, como é que você analisa que essa articulação ela pode beneficiar o idoso e evitar internações hospitalares desnecessárias, por exemplo? Certo. Essa lei, sem sombra de dúvidas, ela vai trazer maior qualidade de vida para esses idosos, porque um dos fatores que nós encontramos, né, dentro dessa habilidade de trabalhar com os idosos é que a maioria deles precisam ser apoderados, né, de uma certa forma, a respeito do seu estado de saúde e todos os atendimentos e os contextos que geralmente um fisioterapeuta geriatra vá trabalhar, sempre está associado com essa educação em saúde para que ele entenda o seu estado e, ao mesmo tempo, consiga gerir a sua saúde. Sim. Porque a partir do momento que ele consegue gerir, consequentemente, todos os outros índices que geram riscos à sua saúde, à sua longevidade, eles, obviamente, vão diminuir. E, geralmente, como que esses programas acontecem? De um certo modo, nós encontramos a UMA, por exemplo, aqui na cidade de Palmas, né? Então, lá é um programa de extensão da UFT e, geralmente, a gente trabalha muito com esses programas de educação em saúde do idoso. Então, lá o idoso vai saber sobre osteoporose, sobre osteopenia, ele vai entender sobre como isso pode gerar riscos para a sua saúde. Aí, de repente, talvez você ou o público possa perguntar assim, tá, Emerson, mas você está falando de idosos que conseguem se locomover, conseguem andar e tal, tudo bem. Só que imagina, um idoso, de uma certa forma, que tem um estado de saúde significativamente ok, recebendo esse nível de educação, consequentemente, a rede de apoio ela vai aumentar, porque ele tem outros amigos idosos, ele vai passar essa informação para outras pessoas e, consequentemente, essa rede de apoio ela vai aumentando, né? Então, sem sombra de dúvidas, eu acredito que essa é uma das principais formas que esse trabalho pode trabalhar de uma forma em que ela venha assistir, né, a qualidade de vida desses indivíduos por meio das atividades que podem ser realizadas nessa área tão importante que eu amo demais. Muito bem. Um dos objetivos centrais da política, Emerson, é incentivar a autonomia do idoso. Quais estratégias, na sua visão, a fisioterapia pode adotar para promover mais independência no dia a dia desses pacientes? Assim como a gente comentou anteriormente, educação em saúde. Sem sombra de dúvidas, esse é o primeiro passo e, se não, o primordial. Teve um estudo que eu realizei junto com o meu querido professor Luiz Sinésio, lá da UMA, para o meu processo de defesa de mestrado, que a gente falou sobre programas de educação sobre saúde óssea para idosos. E nesse programa de educação, nós verificamos que as diversas modalidades de educação em saúde, por meio de telefonema, videochamada, panfleto, orientações gerais, elas surtiram um grande efeito justamente no que nós acabamos de falar, nessa questão do apoderamento do estado de saúde do idoso. Toda vez que a gente vai tratar um paciente na área da fisioterapia, eu geralmente costumo sempre orientar os meus pacientes do seguinte, eu chego lá e falo, seu João, é o seguinte, eu vim aqui para ajudar o senhor a recuperar algumas coisas que, de repente, o senhor não consegue fazer mais. Um exemplo, o senhor gosta de carregar o seu filho no colo, né? Sim. Então, a gente vai trabalhar e fortalecendo, aliviando a sua dor para que você consiga carregar o seu filho de novo e, automaticamente, conseguir realizar outras atividades que o senhor não consegue mais. Então, por meio
do objetivo principal do paciente, nós trabalhamos com a orientação do paciente. Então, eu tenho que incentivar o meu paciente a querer adotar o plano de tratamento que nós estamos traçando para ele ali, e a partir disso, ele se apodera do seu estado de saúde e automaticamente começa a gerir a sua própria saúde. E isso é uma medida que, geralmente, ela não acontece da noite para o dia, mas é todo um processo, onde trabalhamos com a família, trabalhamos com o paciente, né, e aumentando essa rede de apoio de uma certa forma para que a gente consiga aumentar esse apoderamento dele a respeito do seu estado de saúde. Então, nunca é sobre só o tratamento. Eu chego lá, faço um exercício A, B, C ou D, mas é sobre todo um contexto que eu tenho que trabalhar para incentivá-lo a fazer aquele tipo de atividade ou a mudar condutas. Muitas vezes, as pessoas têm um pouco de preconceito com o idoso porque fala que idoso é teimoso, porque idoso é cabeça dura, mas não é sobre isso. A gente fala de um cidadão que viveu várias coisas na vida e para que ele consiga, de uma certa forma, entender o que você está falando e tentar mudar a conduta, eu tenho que ir trabalhando aos poucos e orientando ele para que ele consiga entender. Porque a partir do momento que ele entende, todo o resto fica mais tranquilo. Nossa, muito bom, muito bacana essa sua informação. Há quantos anos você trabalha na área de fisioterapia? Fisioterapia há 5 anos. 5 anos, Isso. muito bem. Você formou aqui no Tocantins? Formei aqui no Tocantins. Ah, bacana. Dá para ver que você tem um amor grande pela profissão, Eu amo né? demais. Entende bem do assunto. Parabéns. Emerson, agora me diz, considerando que o Tocantins acompanha a tendência nacional de envelhecimento populacional, na sua visão, quais desafios o Estado deve enfrentar para garantir profissionais qualificados e serviços de qualidade na rede pública na área de fisioterapia? Certo, ótima pergunta. Eu acredito que o principal desafio é no sentido de capacitação de profissionais. Eu tinha comentado que, às vezes, as pessoas confundem a fisioterapia geriátrica com a fisioterapia geral, por exemplo, Sim. mas elas andam em caminhos parecidos, mas totalmente diferentes. As abordagens que nós tratamos com um paciente idoso, ela é um pouco diferente de um indivíduo que está fazendo um tratamento de ortopedia, por exemplo, uma fratura ou uma dor na coluna. Porque muitas vezes existem certos atendimentos que a gente vai trabalhar que o idoso ele só quer conversar. Ele quer falar que o dia dele foi péssimo, ele quer falar que de repente a filha não deu atenção, ele quer falar que às vezes comprou alguma coisa. Então é muito nesse contexto. Às vezes a gente não vai conseguir fazer exercício nenhum com ele, somente conversar. Então, capacitar os profissionais a entender esses contextos e essas necessidades, sem sombra de dúvidas, vai ser o mais difícil, mas não é impossível. Porque não é pegar só um profissional qualquer, de uma certa forma, que tem uma formação mais generalista e ele ir lá atender. Mas tem que ser um profissional que estuda especificamente sobre idoso, sobre envelhecimento, sobre todas as alterações que acomete esse processo do envelhecimento e que, de uma certa forma, levam, né, a possíveis consequências a esse indivíduo idoso. Você falou algo importante, né? Que acaba que a fisioterapia, muitas vezes, vira um momento de apoio emocional, como você disse muito bem aí, né? E a fisioterapia geriátrica, Emerson, ela é muitas vezes associada apenas à reabilitação. Escorregou, caiu e tal. Mas eu queria saber se ela também pode atuar de forma preventiva para um envelhecimento saudável, por exemplo. Com certeza. Esse é um dos nossos carro-chefe, de uma certa forma. A gente havia comentado que existem aí 2 panoramas do processo do envelhecimento, né? Pessoas que envelhecem com uma maior qualidade de vida e pessoas que não tiveram, de uma certa forma, esse privilégio. Então, a fisioterapia geriátrica, de uma certa forma, por meio dessas implantações, né, que serão e estão sendo realizadas ultimamente, elas apoiarão de uma forma muito, 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 muito eficaz. Por quê? Muitas vezes os atendimentos eles são realizados de 2 modalidades, né? No atendimento individual, para aqueles idosos que têm necessidades muito mais específicas e que precisam de uma abordagem mais manual e integrativa. Já em outras situações, a gente tem um trabalho em grupo, onde a gente vai trabalhar a parte de socialização, comunicação desse idoso, né? E gerar networking de uma certa forma para que eles possam conversar, namorar, que é uma coisa muito importante, porque idoso também precisa viver, né? Então, sem sombra de dúvidas, é muito legal isso aí. Bacana. Olha só, quanta informação importante, hein? Como que a gente precisa deixar para trás os estereótipos negativos e entender
os benefícios da fisioterapia geriátrica, que agora que você explicou, a gente entendeu que tem uma abordagem totalmente diferente da fisioterapia geral. Exatamente. Né? Por isso que gera tantos benefícios para os idosos. Exatamente. É isso. A gente vai para um breve intervalo, mais um intervalo. Já é jazinho, como a gente diz no Tocantins. Estamos de volta. Volta aqui com o nosso podcast, A Casa é Sua Cast, discutindo hoje a lei que instituiu a política estadual de fisioterapia para idosos, também chamada de fisioterapia geriátrica, na rede pública estadual de saúde do Tocantins. Lei aprovada pelos 24 deputados estaduais e de autoria do deputado do PL, Gipão. Nós estamos aqui com o Emerson, que tem ampla experiência nos dois lados, tanto na parte acadêmica, que tem mestrado Sim. na área, né? Também na parte prática, porque faz atendimento a domicílio. Sim. Também e vivencia diariamente tudo que essa lei está colocando para a gente. Emerson, a lei, ela prevê a integração da fisioterapia geriátrica com outras políticas públicas de saúde, né? Na prática, como é que essa articulação ela pode ela pode beneficiar o idoso, como a gente falou, é claro, né? Sim. Mas, quando a gente fala em termos de estrutura, queria que você nos contasse quais equipamentos ou adaptações básicas são necessárias para que o idoso tenha um atendimento fisioterapêutico de qualidade, seja na clínica, no hospital ou na própria casa, já que você atende em casa, né? Tem toda uma adaptação básica, equipamentos, o que você indica, que abordagem você traz para a gente sobre essa questão estrutural, de atendimento estrutural em casa. Certo. A lei em si tem uma parte que ela fala justamente sobre o benefício, né, de proporcionar atendimento não somente individual, como em grupo. Eu acredito que, de uma certa forma, a maioria dos trabalhos que serão realizados aqui abordarão esses dois contextos e como que funcionaria. Se for um trabalho mais em grupo, eu acredito que seria interessante a abordagem desse trabalho com a fisioterapia de uma forma mais dinâmica e integrativa e de socialização entre os indivíduos, onde, na maioria das vezes, nós temos algumas condutas dentro do processo que a gente chama de atenção primária e secundária em saúde para esses indivíduos, onde a gente trabalha não somente a parte de socialização, mas também trazendo algumas condutas de autocuidado. Então, como que seriam essas condutas de autocuidado? Durante esses processos dos atendimentos em grupo, a gente pode passar algumas orientações, como, por exemplo, tá todo mundo aqui sentindo dor na coluna? Não, beleza, a gente vai passar alguns exercícios aqui agora para que você faça não somente aqui, mas na sua casa. Então, tá sentindo dor no ombro? A gente vai passar algumas orientações. Então, basicamente, o trabalho em grupo seria mais voltado para essas condutas de orientações gerais. Se for um trabalho individualizado, esse o contexto já muda um pouco. No trabalho de fisioterapia geriátrica, a gente precisa, sim, de alguns equipamentos específicos, né? Equipamentos de eletroanalgesia, que nos auxiliam ali no processo de redução do nível de dor desse paciente. Já em alguns outros casos em que a dor, muitas vezes, não é um processo tão significativo ou que atrapalhe esse idoso de exercer as suas atividades laborais, o atendimento ele não precisa de muita coisa, não. Tendo uma sala, né, com equipamentos básicos como elásticos, halteres, esses equipamentos de eletroanalgesia, uma maca e dentre outros tipos de equipamentos, a gente consegue fazer um trabalho super excelente e eficaz para esse idoso. Uma vez que o nosso objetivo é, assim como eu falei, trabalhar a educação e o apoderamento do idoso em estado de saúde e, se necessário, trabalhar com uma intervenção mais específica. E aí, o detalhe é que a parte mais desafiadora seria, sem sombra de dúvidas, o atendimento individualizado. Porque, por exemplo, quando a gente fala de envelhecimento, a gente tem pessoas que passaram, por exemplo, por um AVE, a gente fala de pessoas que, de repente, tiveram uma queda, como uma fratura. Então, esse tipo de situação não dá para trabalhar no grupo, tem que trabalhar no individual. Então, eu preciso de equipamentos mais básicos ali, que eu consiga trabalhar de uma forma individualizada. Aí vem o outro contexto. Se a demanda for grande, eu preciso de mais profissionais. Então, isso é benéfico para os idosos, porque tem um atendimento ali, mas também para capacitação, o preparo e a disponibilização de mais vagas para outros profissionais, abrirem os olhos para essa área fantástica e também de procurar uma capacitação específica para trabalhar com esse público, porque a demanda aqui em Palmas é muito grande, Maju. É muito grande. Durante esses 5 anos, eu estava atendendo Palmas e Luzimangues e estava atendendo Lajeado. Só que eu estava muito cansado. Aí eu
foquei só Palmas aqui agora, né? E a demanda ainda continua muito grande. Sempre tem paciente saindo do hospital, sempre tem alguma coisa acontecendo, então é muito grande. E às vezes os profissionais que tem aqui, que trabalham exatamente com isso, não é suficiente. Então, trazer esse tipo de atendimento público traz não somente a oportunidade para os idosos que têm condição, mas que não conseguiu vaga com atendimento domiciliar ou no plano de saúde, mas também para aqueles que realmente precisam do atendimento e a gente pode trabalhar de uma forma mais intensiva e eficaz para esse indivíduo. Muito bom. Segundo os dados, entre 2010 e 2022, o número de pessoas com 65 anos ou mais no Brasil aumentou 57,4%, chegando a 22 milhões de pessoas. Já a população com menos de 60 anos ou mais representa 15,6% da população. O índice de envelhecimento, que mede a relação entre idosos e crianças de 0 a 14 anos, chegou a 80, ou seja, para cada 100 crianças, existem 80 idosos com 60 anos ou mais. Esse indicador, ele evidencia uma população em envelhecimento com mais idosos em relação aos jovens, resultado da taxa de natalidade e do aumento da longevidade. Embora os dados específicos do Tocantins ainda estejam sendo detalhados pelo IBGE, sabe-se que o Estado segue a tendência nacional do envelhecimento populacional, com a população crescente de idosos. Nesse cenário, ele demonstra a necessidade de maior oferta aí de serviços de saúde, assistência social e, claro, programas voltados à qualidade de vida para a terceira idade. Por isso, essa lei é tão importante. Emerson, você acredita que a população idosa e suas famílias, aqui no Tocantins, elas já têm a consciência da importância da fisioterapia no processo do envelhecimento? Por incrível que pareça, ainda não. Você acha que é algo ali mesmo só na hora da dor, na hora da necessidade? Exatamente. A população ainda não tem a dimensão da importância. Apesar de que a fisioterapia ainda é uma profissão muito nova. Eu sempre comento com os alunos e com alguns colegas que o nosso boom de verdade foi, infelizmente, né, diante do contexto logo após a pandemia. Então, as pessoas perceberam a importância do fisioterapeuta, que o fisioterapeuta não era só um massagista, não era uma profissão tão simples, mas é uma profissão muito complexa e importante. Então, nós tivemos uma importância muito grande no mercado. Graças a Deus, a demanda ultimamente tem sido muito grande e a nossa profissão tem sido muito relevante. Mas, voltando para a parte da geriatria, ela ainda caminha a passos um pouco lentos. Uma vez que os filhos, que muitas vezes são os que influenciam os pais a fazer, né, acabam tendo uma maior consciência, mas o idoso em si, ele não tem muita essa consciência. Porque ou ele fala que não tem necessidade, porque não está doente, né, e ele não entende que esse tipo de trabalho ele tem muita influência preventiva. Então, eu sempre costumo trabalhar com os familiares, tanto no meu Instagram como em outros contextos, quando eu tenho a oportunidade de falar que é um trabalho preventivo. Não é trabalhar com a dor, não é trabalhar com a injúria, com a doença, mas é prevenir com que, geralmente, essas consequências cheguem ou batam na porta desse indivíduo. E o que, de certa forma, fica muito mais barato, né? Muito bem. E nesse contexto que você falou também, Emerson, o papel dos fisioterapeutas dentro de equipes multiprofissionais de saúde, voltada a idosos, por exemplo, como médicos, nutricionistas e terapeutas ocupacionais, é um papel importante, muito cada importante. vez mais necessário, né? Exatamente. Dentro do contexto que você falou aí. Então Exatamente. é isso. Muito obrigada pelas suas Eu que explicações. agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Você com certeza deve aprender muito aí nessa com o seu contato diário com os idosos. Eles são Sim. pessoas que ensinam muito, né? Nossa, eu amo demais escutar as histórias dele. Acho que é a parte mais divertida. A comida, que eles sempre oferecem, um lanchinho, um café e a conversa. Sem sombra de dúvidas, isso para mim é algo que me enche. É cansativo. A demanda domiciliar que a gente tem de toda hora tá indo de casa em casa, vendo realidades muito diferentes uma da outra. Mas, sem sombra de dúvidas, o fato de você ir para casa e saber que você conseguiu exercer um papel, conseguiu escutar a história, a necessidade daquele indivíduo naquele momento, isso, para mim, é o que me dá energia todo dia para continuar nessa lida fantástica. Muito bem. Parabéns, sucesso no seu trabalho. Agora você já sabe, hein? Tocantins tem uma lei que criou aí a Política Estadual de Fisioterapia para Idosos, também chamada de Fisioterapia Geriátrica, na Rede Pública Estadual de Saúde. Então, você que tem pai, mãe, vizinho, que cuida de algum idoso, já sabe que tem esse direito garantido e que essa lei ampara justamente para ampliar o acesso dos idosos aí a esse serviço de fisioterapia. Por hoje é só. Muito obrigada pela audiência de vocês, obrigada pelo carinho. É uma honra estar aqui toda semana na TV Assembleia, porque você já sabe, né?
a Casa de Leis é do povo e as leis aprovadas também é para a população do Tocantins. Um abraço, até a próxima!